A leitura bíblica de hoje é tirada do Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 9 a 14. Eu usei a Nova Almeida atualizada. E diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Palavra do Evangelho de Lucas. Amado Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos reunidos na tua presença, na tua casa, como irmãs e irmãos em Cristo. Olhe, Senhor, para as nossas dores, olhe, Senhor, para os nossos tropeços, para aqueles momentos difíceis da nossa vida que nos afastam de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, nos traga para mais perto. Como irmãs e irmãos, nós podemos orar, podemos agradecer e podemos tê-lo aqui juntinho de nós, bem perto. É em nome de Jesus, Pai, que nós louvamos e agradecemos. Amém. Querida comunidade, pode se sentar, vamos conversar um pouco sobre o que esta palavra quer nos dizer neste domingo, já chegando ao final do ano de 2025, chegando ao final do ano litúrgico, esse ano refletindo sobre o Evangelho de Lucas. Vou relembrar algumas passagens que já foram refletidas para a gente poder compreender o que Jesus quer nos dizer com esta palavra de hoje. Se um filho pede pão ao pai, e este, sendo humano, procura dar-lhe tudo o que é bom, quanto mais o fará Deus, que é divino e quer para nós o melhor de todos os dons? Se um amigo bate à porta de outro no meio da noite, e este, para não ser importunado, levanta-se e lhe dá o pão que pede, quanto mais Deus, que vela por nós sem jamais dormir, não nos atenderá antes mesmo que formulemos o pedido? Se um servo fiel, ao ver o que o Senhor tarda, mantém-se vigilante e com a lâmpada acesa, quanto mais não permanecerá desperto o próprio Senhor, que se faz hóspede em nossas casas? Se o patrão humano recompensa a fidelidade com o salário justo, quanto mais o Pai do céu não nos dará a herança do reino, onde o serviço é alegria e a espera é festa? Se o pastor deixa as 99 ovelhas para buscar aquela única que se perdeu, quanto mais o pastor eterno não se lançará ao deserto para encontrar a cada um de nós? Se um homem se alegra por ter reencontrado a pérola e a mulher a sua dracma perdida, quanto mais Deus não se alegrará por recuperar o que sempre foi dele? E no domingo passado, na parábola contada por Jesus na semana passada, tinha 2 personagens, o juiz e uma viúva, um homem e uma mulher. Um juiz que não atendeu a mulher por misericórdia,
mas porque ela estava importunando com a sua persistência, com a sua fé. Pois bem, no domingo de hoje, assim como em todas essas parábolas que Jesus contou, ele tem um único objetivo. E o Evangelho de Lucas nos mostra isso com muita clareza. Se pudéssemos resumir o Evangelho de Lucas em 2 palavras, seriam misericórdia e compaixão. Todas as reflexões têm esse objetivo: chamar a atenção para a misericórdia e a compaixão. Mas o que significa isso? E hoje, Jesus conta mais uma parábola. 2 homens, um que seguia corretamente a lei. Os fariseus eram pessoas que seguiam a lei certinho, corretamente, decoravam e punham em prática a lei. Mas eles eram tidos também como homens piedosos. Faziam orações, jejuavam, mas nunca olhava para quem estava ao seu lado. Era uma religiosidade cega, uma religiosidade de cumprir. Por isso Jesus, nos 4 evangelhos, Jesus vai ter discussões acirradas com os fariseus. Jesus vai chamar muito a atenção, porque eles seguiam a lei, mas uma lei que aprisionava, uma lei que não dava liberdade para a vida. A vida estava como na palma da mão. Aqui era a lei. A vida estava aprisionada. Jesus faz o contrário. A vida, a lei, é para a vida, é para a liberdade. E esse fariseu da parábola de Jesus, né? Então ele seguia, ele tinha uma vida honesta, ele era uma pessoa justa, mas era uma pessoa egocêntrica, que olhava somente para o seu umbigo. Ele não tinha olhar para outros e se julgava melhor que os outros. Se julgava aquele escolhido, já salvo, porque obedecia os preceitos, né, que a lei trazia. Porém, na outra ponta, assim como na semana passada, né, o juiz e a viúva, então na outra ponta há um publicano. E os publicanos eram aqueles que eram marginalizados, porque muitos publicanos, eles eram cobradores, né? Então eles cobravam além daquilo que era justo. Então eles sempre eram marginalizados, principalmente pelos fariseus. E esse publicano está no templo, lá no fundo, escondido, com vergonha, e pede a Deus misericórdia. Aqui nessa tradução não traz misericórdia, mas no texto original é misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque eu pequei, porque eu não consigo seguir, né, todos os preceitos que estão na lei. Eu escorrego, eu caio, eu tropeço, mas eu estou aqui de coração aberto para pedir perdão. Então, a grande diferença entre religiosidade e fé, há uma grande diferença. A religiosidade, ela segue a crença, os preceitos, o calendário. Você participa, está ali presente,
mas você não abre o coração para olhar ao seu redor. Então, as características de um ser religioso, né? Esse fariseu era religioso. Ele próprio se coloca como centro da sua vida, como ele orou. Eu não sou como ele, ó. Eu sou melhor. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu guardo os mandamentos, eu faço tudo certinho. Por isso, eu sou privilegiado. Eu mereço a tua, né? Eu mereço receber. O religioso não crê na graça de Deus. Ele está, né? Deus está ali para servi-lo, porque ele guarda todos os preceitos. Então, é como se Deus tivesse obrigação, né, de dar aquilo que ele necessita, que ele pede, porque ele segue, faz tudo certo. Ele não renuncia às coisas difíceis. Ser religioso é fácil. Ser misericordioso é difícil. O fariseu era muito religioso, pouco misericordioso. Então ele tem um relacionamento superficial com os irmãos. Ele trata com prepotência, se acha melhor, está num degrau acima. Então ele vive embaraçado com as falhas. E quando ele falha, ele tem que corrigir rapidamente, porque é ele que tem que fazer. Do outro lado, na outra ponta, está aquele que é misericordioso. Lembram do samaritano à beira da estrada? Passou o levita, passou o sacerdote. Tiveram empatia, com certeza. Empatia é você se compadecer com a dor do outro. Compaixão é você se compadecer e fazer algo para melhorar a vida do outro. Foi o que fez o samaritano. Curou a ferida, levou para um lugar seguro, cuidou. Então, empatia é mais fácil de ter. Você se compadece com a dor do outro. Você sente. Eu sinto muito. Ponto. Compaixão e misericórdia é você sentir a dor do outro e dar um passo a mais. Fazer algo para mudar aquela realidade. Os fariseus eram religiosos, mas não eram misericordiosos e nem tinham compaixão para com o outro. Então, a grande notícia que Jesus traz do Evangelho de hoje é a graça de Deus. Somos imperfeitos, caímos, tropeçamos, não conseguimos cumprir todos os preceitos, não conseguimos cumprir, todos os mandamentos, estamos sempre escorregando, mas uma certeza nós temos que ter no nosso coração: a graça de Deus nos alcança, independente das vezes que nós escorregamos. Somos agraciados de graça. Graça é graça. Deus não olha para quantas vezes nós tropeçamos. Deus olha para quantas vezes nós nos levantamos e tentamos ser melhor. E tentamos abrir o nosso coração, ser mais misericordioso, olhar para os lados. Quem é que está à minha volta? Quem é que vai junto comigo?
Quem é que está próximo de mim? Quem é o teu próximo? Vimos isso há alguns domingos atrás. Quem é o teu próximo? Então, nessa parábola, Jesus está contando essas parábolas todas para os seus discípulos, para uma multidão que estava seguindo e para muitos fariseus que estavam não porque queriam escutá-lo, queriam mudar e aprender, mas tentando encontrar uma maneira para pegá-lo no flagra, para ter um motivo para condená-lo. Eu vivi uma experiência há uns anos atrás, quando eu morava em São Paulo. Durante 10 anos, eu trabalhei numa comunidade na periferia, num projeto chamado Projeto da Reconciliação. Eram 390 crianças, entre 6 e 15 anos. Eles ficavam um período na escola e o outro período no projeto. Então, quem estudava de manhã ia para o projeto à tarde, quem estudava à tarde ia para o projeto de manhã. Chegavam de manhã, tomavam um café, iam para as salas, nós fazíamos as atividades, almoçavam e dali pegavam a mochila e ia já para a escola. Enfim, teve um ano que eu peguei uma turma muito difícil. Pensem numa turma difícil, mas olha que turma. Me deu um baile de 11 a 13 anos. E eu não sabia mais o que fazer para aquela turma me escutar, para conseguir desenvolver os projetos, né? Porque não era escola, nós desenvolvíamos projetos de aprendizagem, né? Correção dos deveres, trabalhávamos muito com lúdico, relacionamento, apartávamos as brigas, que eles brigavam demais, então, né, fazíamos aquele diálogo de reconciliação, enfim. E aí essa turma me deu muito trabalho. Aí teve um dia, eu falei assim, sabe, eu vou preparar umas guloseimas, e preparei um saquinho com muitas coisas para cada um, com o nome, peguei uma mensagem, arrumei, bonitinho. Aí cheguei de manhã e eu sempre esperava na porta para dar um abraço para quem queria. Tinha uns que queriam toque de mão, outros queriam um abraço, enfim. Aí eu falei, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês, mas vocês vão ter que me escutar, né? Então, sabe, eu ia assim negociando, né? E aí distribuí os pacotes e teve um aluno que falou assim para mim, ô prof, você é boba, a gente não te escuta, faz bagunça, não cumpre as tarefas e você ainda nos traz presente? Eu não traria, deixa essa turma aí, ó, não dá nada para eles porque eles não merecem. E aí eu fiquei pensando, Deus faz assim com a gente. Às vezes nós não merecemos, mas Deus não olha. E eu nem havia pensado nisso. Eu pensei em como tentar um jeito de conquistar aquela turma, né? Mas depois eu consegui desenvolver um bom projeto com eles. Não foi por causa desse presente, que teve muitos desafios ainda aí no caminho. Enfim, então a graça de Deus vai além daquilo que nós fazemos para merecer. Jesus, Ele quer que nós tenhamos um coração aberto, um coração que olha para além de nós mesmos, que olha para quem está fazendo caminhada conosco, quem está ao nosso redor, como tratamos as pessoas que encontramos. Hoje, que desafio é, né, lidar com a intolerância, com a falta de paciência das pessoas, como nós estamos impacientes, como nós queremos tudo para agora.
E Jesus nos convida, calma, calma. Olhe para quem está do teu lado. Será que não tem alguém necessitando de uma palavra, de um ouvido? Será que não tem alguém precisando de ajuda tão próximos de nós? E não é ajuda muitas vezes financeira, não. É presença, é oração, é estar junto. Olha, você não está só passando por essa situação. Hoje eu acho que as pessoas necessitam muito menos de financeiro do que de presença. A grande carência é de companhia agradável, uma boa conversa, é tempo. Estamos sempre correndo, atropelados, com tanta coisa que fazemos, e às vezes a gente atropela quem está tão perto de nós. É isso que Jesus quer de nós. Quer nos dizer que Deus nos ama tanto que o seu Filho morreu numa cruz. Nos ama tanto que seu Filho morreu de braços abertos para sempre nos acolher. Nos ama tanto que a sua graça é derramada sobre nós todos os dias. E muitas vezes nós somos cegos e não enxergamos o quanto nós somos agraciados. Deus está sempre pronto para nos receber. Ofereceu a sua vida para a nossa salvação. E Ele acolhe injustos, pecadores, necessitados, todos somos da graça de Deus. Mas precisamos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos para o orgulho. Precisamos não só praticar, sermos religiosos, mas darmos um passo a mais e sermos misericordiosos. Assim sendo, tendo um coração arrependido e uma busca transformadora, vamos enxergar a graça de Deus. Então que a nossa oração seja assim: Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, reconhecemos que precisamos da Tua graça. Ajuda-nos na nossa falta de fé, quebra a nossa religiosidade, os nossos pré-julgamentos de tudo, principalmente sobre os outros. Como julgamos o outro e não olhamos para nós mesmos. Que nós possamos crescer em maturidade, mas com a Tua ajuda, e possamos influenciar quem está próximo de nós, para que o outro também Te conheça, e Te conhecendo, Te busque, e Te buscando, transforme a realidade em que vive. Que assim seja, que o Espírito de Deus nos ajude a termos compaixão. Paixão é compadecer da dor do outro e mais, fazer algo para aliviar essa dor. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, hoje e sempre. Amém.